Você já teve a sensação de olhar para um lugar e sentir que algo está errado? Não de forma ruim, mas estranhamente bela? Como se a paisagem estivesse alguns segundos à frente do nosso tempo, ou alguns milhões de anos fora do lugar. Há momentos em que a Terra parece não reconhecer a si mesma, e talvez seja exatamente isso que nos prende o olhar. E se eu te dissesse que esses lugares existem de verdade? Que não são efeitos visuais, nem cenários de cinema, nem imagens criadas por inteligência artificial. São paisagens reais, acessíveis, silenciosas, esperando para serem vistas por quem ainda acredita que o planeta guarda segredos que os mapas não contam. Quantos desses lugares você acha que o mundo ainda esconde? Quando foi a última vez que você sentiu vontade de desaparecer por alguns minutos? Não fugir, mas pausar. Esquecer notificações, horários, ruídos. Existem lugares onde o tempo não corre, ele flutua. Onde o silêncio pesa, a luz se comporta de forma estranha e o corpo entende, antes da mente, que algo ali não pertence ao cotidiano. Talvez o que nos fascine nesses cenários não seja apenas a beleza, mas o desconforto sutil que ela provoca, porque eles nos lembram que nossa rotina é pequena diante da escala do planeta, que a Terra não foi feita para ser previsível, que há lugares capazes de desmontar certezas, bagunçar sentidos e nos fazer questionar se realmente conhecemos o mundo onde vivemos. Hoje, você vai atravessar paisagens que parecem sonhos, erros da natureza ou fragmentos de outros mundos. Lugares que fazem você esquecer, mesmo que por instantes, que está no planeta Terra. E se você ficar até o final, talvez descubra que o mais estranho desses lugares é o efeito que eles causam em quem observa. Ilha de Socotra.
Socotra não parece um destino turístico. Parece um fragmento esquecido do planeta, um lugar onde a natureza seguiu um caminho próprio, distante de tudo o que aprendemos a reconhecer como paisagem terrestre. Ao olhar para essa ilha, algo dentro da mente hesita, como se a Terra tivesse saído do próprio roteiro. Localizada no Oceano Índico, entre a África e a Península Arábica, Socotra permaneceu isolada por milhões de anos. Esse isolamento transformou a ilha em um laboratório natural, onde formas de vida evoluíram sem influência externa, criando cenários que desafiam qualquer expectativa visual comum. Aqui, o relevo é seco, o solo parece antigo e a vegetação ignora padrões conhecidos. Nada cresce de forma previsível. Cada planta parece ocupar o espaço, como se estivesse reivindicando o direito de existir em um mundo próprio, quase alienígena, longe da lógica habitual do planeta Terra. As árvores de sangue de dragão são o símbolo mais marcante dessa estranheza. Com copas largas e formas esculturais, elas parecem ter sido desenhadas à mão. Não oferecem sombra comum, mas uma presença quase mítica, como se guardassem segredos de um tempo que não conhecemos. O nome vem da resina vermelha intensa que escorre de seu tronco, lembrando sangue. Durante séculos, essa substância alimentou lendas, curas e rituais. Em Socotra, até a botânica carrega um peso simbólico, reforçando a sensação de estar em um lugar fora do eixo do mundo moderno. Caminhar por Socotra é atravessar um cenário onde o familiar desaparece rapidamente. As colinas parecem esculpidas pelo vento de outra era, e os vales revelam plantas que não se repetem em nenhum outro lugar do planeta. Cada passo reforça a sensação de deslocamento da realidade.
Mais de um terço das espécies da ilha não existem em nenhum outro ponto da Terra. Isso transforma Socotra em uma cápsula viva da evolução, um espaço onde o tempo biológico seguiu seu próprio ritmo, criando uma paisagem que parece ter sido emprestada de outro mundo. Não há exagero aqui, nem dramatização. O impacto de Socotra é silencioso e constante. Quanto mais se observa, mais evidente fica a sensação de que o planeta, em algum momento, decidiu experimentar algo diferente e deixou esse experimento intacto até hoje. Socotra não impressiona pela grandiosidade extrema, mas pela estranheza persistente. Ela não grita beleza, ela sussurra desconforto, curiosidade e fascínio. Um lembrete claro de que a Terra ainda guarda lugares capazes de desmontar certezas visuais em segundos. Começar por Socotra é começar pelo deslocamento. É convidar o espectador a abandonar referências, a esquecer o mundo como conhece e aceitar que, em certos pontos do planeta, a realidade se comporta de forma inesperada. E isso é apenas o primeiro passo dessa jornada. Salar de Uyuni. O Salar de Uyuni não se apresenta como paisagem. Ele se impõe como uma falha na percepção humana. Ao primeiro olhar, o cérebro tenta organizar céu e chão, mas falha. Aqui, a Terra dissolve limites básicos e transforma o espaço em algo impossível de decifrar à distância. Localizado no altiplano boliviano, esse vasto deserto de sal ocupa uma área tão extensa que o horizonte simplesmente desaparece. Não há linhas claras,
Não há pontos de referência. Tudo parece suspenso, como se o planeta tivesse desligado a gravidade visual por alguns instantes. Durante certas épocas do ano, uma fina camada de água cobre o sal endurecido e cria o efeito que tornou o Uyuni mundialmente conhecido. O céu se reflete com perfeição absoluta, formando um espelho contínuo, onde nuvens, luz e espaço parecem cair sobre a superfície da Terra. Nesse cenário, cima e baixo deixam de fazer sentido. O corpo perde orientação e a noção de profundidade se torna confusa. Caminhar por Uyuni é como flutuar dentro de uma imagem, onde cada passo reforça a sensação de estar atravessando um ambiente que não deveria existir. O silêncio amplifica essa experiência. Não há vegetação, não há relevo quebrado, não há distrações visuais. Apenas a vastidão branca e o reflexo infinito. É um lugar onde o planeta se reduz a forma e luz, criando uma paisagem quase abstrata, minimalista e profundamente surreal. O Uyuni também desafia a escala humana. Pessoas, veículos e objetos se tornam minúsculos diante da imensidão. Essa desproporção reforça a ideia de que o espaço não foi moldado para nós, mas para algo maior, mais antigo, que ignora completamente a presença humana. A origem desse deserto remonta a antigos lagos pré-históricos que secaram ao longo de milhares de anos. O que restou foi essa planície de sal perfeitamente nivelada, hoje considerada uma das superfícies naturais mais planas do planeta Terra.
Essa planura extrema contribui para a ilusão visual. Sem irregularidades, o reflexo não se quebra. O mundo parece duplicado, como se existissem duas realidades paralelas separadas por uma linha invisível que ninguém consegue identificar com precisão. O salar de Uyuni não impressiona apenas pela estética, mas pelo efeito psicológico que provoca. Ele desarma o olhar, confunde a mente e obriga o observador a abandonar certezas básicas sobre espaço, distância e orientação. Poucos lugares fazem isso com tamanha simplicidade. Estar em Uyuni é esquecer o planeta como referência. Não há montanhas, não há florestas, não há cidades. Apenas um vazio que se transforma em espelho, criando a sensação clara de que a Terra, por alguns quilômetros, decidiu se comportar como outro mundo. Depois de atravessar esse cenário, algo muda. O olhar retorna diferente. Porque quando a realidade se quebra de forma tão limpa e silenciosa, ela deixa marcas. O Uyuni não é apenas visto, ele é sentido, absorvido e dificilmente esquecido. Deserto do Namibe. O deserto do Namibe desafia uma das ideias mais básicas que temos sobre o planeta. Deserto e oceano não deveriam coexistir dessa forma. Aqui, dunas gigantes avançam até a linha d'água, criando um encontro visual tão improvável que parece uma falha na lógica natural da Terra. Localizado ao longo da costa da Namíbia, o Namibe é considerado um dos desertos mais antigos do mundo. Sua idade ultrapassa dezenas de milhões de anos, o que transforma essa paisagem em um registro vivo de um planeta muito anterior à presença humana.
As dunas se elevam em curvas suaves e imponentes, moldadas continuamente pelo vento. Algumas atingem alturas monumentais, criando sombras longas e texturas profundas que mudam de forma sutil ao longo do dia, sem jamais perder sua identidade extrema. O mais impressionante acontece quando essas formações encontram o Atlântico. A areia não recua. Ela mergulha diretamente no mar, como se o deserto estivesse avançando para engolir o oceano. É um confronto silencioso entre dois mundos opostos. Essa transição abrupta cria uma paisagem que parece artificial. O azul profundo da água contrasta com os tons quentes da areia, formando linhas tão definidas que o olhar demora a aceitar que não se trata de uma composição criada digitalmente. Poucos lugares no planeta exibem um contraste tão radical em tão pouco espaço. Em poucos passos, o ambiente muda completamente. A sensação térmica, o som e até a percepção de escala se transformam de maneira quase instantânea. O Namibe não oferece abrigo visual. Não há árvores densas, não há construções dominantes. A paisagem é aberta, crua e direta. Tudo ali parece exposto, como se a terra tivesse removido qualquer camada de proteção estética. Essa exposição amplifica a sensação de isolamento. O deserto se estende por centenas de quilômetros, acompanhando o litoral como uma presença constante e implacável. Um lembrete visual de que a natureza não precisa ser confortável para ser extraordinária.
A origem dessa paisagem está na combinação rara entre correntes oceânicas frias e ventos persistentes. Esse equilíbrio climático impede a formação de vegetação significativa, permitindo que o deserto sobreviva onde, teoricamente, não deveria existir. O resultado é um cenário que confunde expectativas. Água abundante ao lado de um dos ambientes mais secos do planeta. Um paradoxo geográfico que transforma o Namibe em um dos lugares mais surreais da Terra. Observar esse encontro é perceber como o planeta desafia regras simples. O Namibe não parece um erro, mas uma decisão extrema da natureza, mantendo dois mundos opostos lado a lado, sem qualquer transição suave entre eles. Esse deserto não impressiona pela delicadeza, mas pela ousadia. Ele força o olhar a aceitar que a Terra pode ser contraditória, radical e visualmente desconcertante. Um lugar onde o impossível parece perfeitamente natural. Changedangxia? Changedangxia parece menos uma paisagem natural e mais uma obra deliberada. Montanhas inteiras exibem faixas de cores intensas, organizadas em camadas tão definidas que o olhar demora a aceitar que não foram pintadas à mão sobre o relevo. Localizado na província de Gansu, na China, esse cenário surgiu ao longo de milhões de anos por meio do acúmulo de sedimentos minerais. Pressão, erosão e tempo trabalharam juntos até criar uma das formações geológicas mais visualmente improváveis do planeta Terra. As cores variam entre tons de vermelho, laranja, amarelo e verde, formando padrões que seguem a inclinação natural das montanhas. Cada faixa representa uma etapa diferente da história geológica da região, registrada como páginas expostas de um livro antigo.
O mais impressionante é a regularidade visual. As camadas não se misturam de forma caótica. Elas se organizam em linhas suaves e contínuas, criando uma sensação de ordem estética que desafia a ideia comum de que a natureza age apenas de forma aleatória. De certos ângulos, as montanhas parecem derreter umas sobre as outras. As curvas criam profundidade e movimento, fazendo com que o relevo pareça quase fluido, como se estivesse em constante transformação diante dos olhos. Essa aparência reforça a sensação de artificialidade. Jangye Dangxia não se encaixa facilmente na memória visual humana. Não lembra florestas, desertos ou cadeias montanhosas tradicionais. Ele ocupa uma categoria própria dentro da paisagem terrestre. Caminhar por esse ambiente é atravessar uma paleta de cores em escala monumental. O terreno não oferece distrações. Não há vegetação dominante, nem elementos urbanos. Tudo converge para o impacto visual das montanhas pintadas naturalmente. A ausência de elementos familiares amplifica o efeito surreal. O olhar não encontra pontos de repouso comuns, sendo constantemente atraído pelas cores e pelas linhas do relevo. É uma experiência visual que exige atenção contínua. Jangye Dangxia não impressiona pela altura extrema, mas pela clareza gráfica. Cada montanha parece ter sido desenhada com intenção, como se o planeta tivesse decidido experimentar arte abstrata em escala geográfica. Esse lugar desmonta a ideia de que a Terra é visualmente previsível. Ele prova que, em certos pontos, o planeta rompe a neutralidade e assume formas que parecem saídas da imaginação humana, mas que existem sem qualquer interferência.
Observar Jangye Dangxia é reconhecer que o tempo também cria estética. Que processos lentos, invisíveis no cotidiano, podem resultar em paisagens tão precisas e surreais que parecem desafiar a própria definição de natureza. Aqui, a Terra não imita a arte. Ela se torna a própria artista, deixando suas cores expostas para quem ainda acredita que o planeta guarda cenários capazes de surpreender profundamente o olhar humano. Antelope Canyon. Antelope Canyon não se revela de imediato. Ele se estreita, se dobra e conduz o olhar por corredores onde a luz parece obedecer a outras regras. Aqui, o espaço não é aberto. Ele é íntimo, curvo e silenciosamente hipnótico. Localizado no deserto do Arizona, esse cânion estreito foi esculpido ao longo de milhares de anos pela força da água. O resultado não é agressivo nem caótico, mas suave, como se o tempo tivesse moldado a rocha com paciência cirúrgica. As paredes de arenito apresentam curvas contínuas, sem ângulos bruscos. Cada superfície parece ter sido alisada até adquirir um aspecto quase líquido, criando a impressão de que a rocha ainda está em movimento, mesmo completamente sólida. O elemento mais impressionante é a luz. Ela não entra de forma direta. Ela se infiltra, reflete, se espalha e muda de intensidade a cada passo. Em Antelope Canyon, a luz não ilumina o espaço. Ela o desenha. À medida que a claridade atravessa as aberturas superiores, tons quentes surgem nas paredes. Laranjas, vermelhos e dourados se misturam de forma gradual, criando uma paleta que parece pulsar lentamente dentro do cânion.
Essa interação transforma o tempo em algo subjetivo. O ritmo desacelera. O olhar acompanha as curvas com atenção prolongada, como se cada segundo fosse esticado. Em Antelope Canyon, o mundo exterior perde importância rapidamente. Ao atravessar esse cânion, a sensação é clara. O planeta é capaz de criar espaços onde a física parece suavizada. Lugares onde a luz se comporta de forma inesperada e o tempo passa de maneira diferente. Antelope Canyon não tenta ser surreal, ele simplesmente é. Um lembrete silencioso de que, em certos pontos da Terra, a realidade se curva, assim como a luz, para criar experiências que fogem completamente do comum. Lençóis Maranhenses. Os lençóis maranhenses desafiam uma expectativa básica sobre desertos. Dunas deveriam ser secas, vazias e previsíveis. Aqui, elas escondem lagoas de água azul turquesa entre suas curvas, criando uma paisagem que parece um erro visual do próprio planeta Terra. Localizado no nordeste do Brasil, esse parque nacional ocupa uma extensa área de areia branca moldada pelo vento. À primeira vista, tudo parece uniforme. Mas basta avançar alguns metros para perceber que o deserto guarda algo que não deveria existir ali. Durante o período de chuvas, a água se acumula entre as dunas e forma centenas de lagoas temporárias. Elas surgem silenciosamente, preenchendo os espaços mais baixos da areia, como se o solo tivesse sido projetado para armazenar fragmentos de céu líquido. O contraste é imediato. A areia clara reflete a luz de forma intensa, enquanto as lagoas exibem tons profundos de azul e verde. Essa combinação cria uma geometria natural tão precisa que o cenário parece cuidadosamente desenhado e não resultado de processos naturais.
O mais intrigante é a sensação de deslocamento. Apesar de estar em território brasileiro, o ambiente não remete a nenhuma paisagem comum do país. Não há florestas densas, não há montanhas, não há referências familiares que ajudem a localizar o observador no mundo. Caminhar pelos lençóis é atravessar uma sequência de ilusões. Cada duna revela uma nova lagoa, e cada lagoa muda de forma e tamanho com o passar dos dias. Nada é permanente. A paisagem se redesenha constantemente, mantendo o olhar sempre em estado de surpresa. As lagoas não são apenas belas. Elas abrigam vida. Pequenos peixes surgem em águas que desaparecerão meses depois, reforçando a ideia de que ali o tempo natural funciona em ciclos próprios, independentes da nossa lógica cotidiana. Essa dinâmica transforma os lençóis em um ambiente quase onírico. Um lugar onde água e areia negociam espaço constantemente, criando uma paisagem que existe por um curto intervalo e depois desaparece, como se nunca tivesse estado ali. Não há linhas retas, nem simetria rígida. Tudo é orgânico, fluido e silencioso. O vento redesenha as dunas, enquanto a água preenche os vazios deixados por ele. É um equilíbrio frágil, mas visualmente hipnotizante. Os lençóis maranhenses não impressionam pela grandiosidade extrema, mas pela delicadeza do impossível. Um deserto que floresce em água, um cenário que parece quebrar regras básicas sem precisar ser agressivo ou monumental. Esse lugar não grita surrealismo, ele sussurra. E talvez seja exatamente isso que o torna tão perturbador. Um lembrete de que a Terra é capaz de criar paisagens absurdas
com uma calma quase desconcertante. Ao atravessar os lençóis, a sensação é clara. O planeta não cometeu um erro aqui. Ele apenas decidiu brincar com expectativas, criando um dos cenários mais irreais e belos do mundo. Lagos de Plitvice. Os lagos de Plitvice parecem um cenário montado com excesso de precisão. Cascatas se organizam em níveis sucessivos, conectando lagos de águas translúcidas que refletem tons de azul e verde com uma clareza quase irreal. Tudo parece calculado demais para ser apenas natural. Localizado no coração da Croácia, esse parque nacional forma um sistema contínuo de lagos interligados. A água não corre de forma caótica. Ela escorre, se divide e se reorganiza em um fluxo constante, criando uma paisagem que lembra um mecanismo delicado em funcionamento permanente. As cascatas não surgem de forma abrupta. Elas se desdobram suavemente, camada após camada, como se o relevo tivesse sido projetado para guiar a água com intenção estética. O resultado é um cenário onde cada queda parece ocupar exatamente o lugar certo. A coloração da água reforça essa sensação de artificialidade. Tons de turquesa, verde claro e azul profundo variam conforme a profundidade e a incidência da luz. A transparência é tão alta que o fundo permanece visível mesmo em áreas mais amplas.
Esse grau de clareza cria um efeito visual desconcertante. O olhar atravessa a superfície da água sem resistência, como se não houvesse separação clara entre o espaço líquido e o sólido. A paisagem parece plana e tridimensional ao mesmo tempo. O silêncio é outro elemento que chama a atenção. Mesmo com o movimento constante da água, o ambiente mantém uma calma incomum. O som das cascatas não domina o espaço. Ele se dilui, criando uma atmosfera controlada, quase artificial. Não há exageros visuais isolados. O impacto vem da repetição ordenada. Lago após lago, queda após queda, a paisagem se constrói em sequência, reforçando a sensação de que tudo ali segue um padrão invisível, porém rigoroso. Caminhos de madeira atravessam os lagos de forma discreta, acompanhando o fluxo natural da paisagem. Eles não interrompem o cenário, apenas permitem a travessia, como se o observador estivesse passando por dentro de um organismo vivo e perfeitamente equilibrado. Plitvice não impressiona pela escala monumental, mas pela coerência absoluta. Cada elemento parece saber exatamente onde deve estar, reforçando a sensação de que o planeta, nesse ponto, decidiu operar com precisão extrema. Observar esses lagos é perceber que o surreal nem sempre nasce do exagero. Às vezes, ele surge quando a natureza se organiza de forma tão perfeita que passa a parecer artificial. Os lagos de Plitvice são a prova de que a Terra também sabe ser meticulosa. Um lugar onde a beleza não explode, mas se repete em silêncio, criando um dos cenários mais hipnotizantes e irreais do planeta.
Vale da Lua. O Vale da Lua não tenta parecer estranho. Ele simplesmente ignora qualquer referência terrestre familiar. O solo é seco, esculpido e silencioso, formando um cenário que lembra diretamente a superfície de outro planeta, onde a vida parece nunca ter sido considerada. Localizado no deserto do Atacama, no Chile, esse vale ocupa uma região marcada por uma das maiores aridezes do mundo. A ausência quase total de umidade permitiu que o relevo fosse moldado lentamente, sem interrupções, criando formas que parecem inacabadas. As formações rochosas surgem em cristas, sulcos e paredes irregulares. Nada ali cresce de forma suave ou previsível. Cada estrutura parece ter sido raspada pelo tempo, como se o vento tivesse passado milhares de anos desenhando linhas sobre a pedra. A textura do solo reforça a sensação de irrealidade. Camadas de sal, argila e areia se sobrepõem, criando superfícies quebradiças e tons que variam entre o cinza, o bege e o ocre. A paisagem parece seca até no olhar. Não há vegetação dominante que suavize o ambiente. O espaço permanece aberto, exposto e mineral. Essa ausência elimina qualquer sensação de abrigo visual, fazendo com que o observador se sinta pequeno diante de um cenário que parece indiferente à presença humana. O silêncio no Vale da Lua é quase absoluto. Não é um silêncio acolhedor, mas um vazio sonoro que amplia cada detalhe da paisagem. A falta de estímulos auditivos faz com que o olhar se torne mais atento às formas e às distâncias. O relevo cria uma sucessão de mirantes naturais. De cada ponto elevado, o vale se revela com novas camadas e ondulações, reforçando a impressão de estar observando um território que se estende além do que os olhos conseguem compreender.
Essa repetição de formas semelhantes, sem elementos familiares, provoca um efeito curioso. O tempo parece desacelerar. Sem referências claras, a mente perde a noção exata de duração, como se o espaço suspendesse a experiência cotidiana. O Vale da Lua não impressiona pela diversidade visual, mas pela coerência extrema. Tudo ali segue a mesma lógica árida, o mesmo tom mineral, o mesmo ritmo lento. Essa uniformidade cria uma paisagem quase abstrata. Não há sinais evidentes de transformação rápida. O vale parece estático, congelado em um estágio intermediário da formação do planeta. Um lugar onde o tempo geológico se impõe de forma silenciosa e dominante. Observar esse cenário é confrontar a ideia de habitabilidade. Aqui, a Terra não parece feita para ser confortável. Ela se apresenta em estado bruto, como se estivesse mostrando uma versão antiga de si mesma. Esse ambiente reforça a sensação de limite, como se, além desse ponto, o planeta deixasse de oferecer respostas visuais conhecidas. O Vale da Lua funciona como uma fronteira entre o que reconhecemos e o que estranhamos profundamente. Encerrar essa jornada aqui é aceitar que a Terra não é apenas exuberante. Ela também é austera, mineral e distante, capaz de criar lugares que parecem testar nossa percepção do que é real. O Vale da Lua não pede explicações. Ele permanece ali, silencioso, lembrando que esquecer o planeta Terra, às vezes, é apenas olhar para ele com atenção suficiente.
Lago Hillier. O Lago Hillier desafia a confiança do olhar humano. Sua água exibe um tom de rosa intenso e contínuo, tão uniforme que parece ter sido alterado digitalmente. A primeira reação quase sempre é a dúvida, como se a paisagem estivesse fora de sintonia com a realidade do planeta Terra. Localizado na costa oeste da Austrália, esse lago ocupa uma faixa estreita, cercada por vegetação clara e pelo azul profundo do oceano. O contraste entre as cores é tão preciso que a cena parece separada em camadas visuais perfeitamente definidas. Diferente de outros lagos coloridos, o rosa do Hillier não depende da luz ou do ângulo de observação. A coloração permanece estável, vista do alto ou ao nível da água, reforçando a sensação de que algo ali não segue regras naturais convencionais. Essa tonalidade incomum é resultado da presença de micro-organismos e algas específicas que interagem com a salinidade extrema da água. Ainda assim, mesmo conhecendo a explicação científica, o impacto visual continua desconcertante. A superfície do lago é calma, quase imóvel. Não há ondas visíveis nem variações bruscas. Essa quietude amplifica o efeito surreal, como se a água estivesse suspensa no tempo, preservando sua cor absurda sem qualquer esforço aparente. O entorno contribui para o estranhamento. A vegetação ao redor mantém tons naturais e contidos, criando uma moldura neutra que destaca ainda mais o rosa intenso do lago. Nada disputa atenção com a cor dominante.
Do ponto de vista aéreo, o Hillier parece um traço de tinta aplicado com precisão sobre a paisagem. A linha entre o lago e o oceano é clara, quase gráfica, reforçando a sensação de que a natureza decidiu trabalhar com contraste absoluto. Essa separação visual cria um efeito quase artificial. O cérebro espera transições suaves, mas encontra limites definidos. Água rosa de um lado, água azul do outro, como se fossem dois mundos líquidos que não se misturam. O Lago Hillier não impressiona pela escala monumental. Ele surpreende pela clareza da anomalia. Um único elemento fora do padrão é suficiente para transformar toda a paisagem em algo profundamente irreal. Ao longo dessa jornada, atravessamos paisagens que desafiam a lógica, confundem os sentidos e silenciam certezas. Lugares onde a Terra parece ter esquecido de seguir padrões, criando cenários que não pedem explicação, apenas presença. Cada um deles revela que o planeta ainda guarda mistérios longe do óbvio. Esses lugares não impressionam apenas pela beleza, mas pelo efeito que causam. Eles deslocam o olhar, desaceleram o tempo e nos lembram que a realidade pode ser mais estranha, mais vasta e mais surpreendente do que a rotina permite enxergar. Talvez seja por isso que nos sentimos tão pequenos diante deles. Esquecer que estamos no planeta Terra não é escapar da realidade. É reencontrá-la em estado puro. É perceber que o mundo não foi feito para ser previsível, mas para provocar curiosidade, silêncio e espanto, e que ainda existem paisagens capazes de despertar isso em quem observa com atenção.
Quando a imagem some e o som se dissolve, algo permanece. A sensação de ter atravessado fronteiras invisíveis, de ter visto fragmentos de um planeta que continua em constante criação, mesmo longe dos nossos mapas mentais e das nossas expectativas. Se essa viagem fez você enxergar o mundo com outros olhos, considere se juntar a essa jornada contínua. Inscreva-se no Surreal Planet TV e continue explorando lugares onde a Terra parece esquecer quem ela é, e nos convida a fazer o mesmo.